Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, temas atuais, relevantes para as nossas vidas, que falam aos nossos corações e que a Palavra de Deus tem sempre um conselho para mim e para você. Nessa oportunidade, nós iremos falar sobre o lado avesso do ser humano. Como nós fazemos todo sábado, este é um artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2021. Foi um artigo escrito pelo pastor Silvio Macri. E o pastor Silvio Macri, queridos, ele começa falando que a sua mãe era costureira, né? Era alguém dada à costura. E por isso, desde cedo, ele aprendeu a diferença entre o lado avesso e o lado externo de um tecido, né? Aquele lado que nós costumamos usar, que não condiz com o lado interior do tecido. Então, nós iremos tratar sobre isso, sobre o lado avesso do ser humano, aquele pedacinho do nosso coração que só Deus conhece, né? Que só o Senhor tem acesso e que nós não temos esse acesso, mas Deus tem e nos dá uma dica de como entender, de como compreender e conhecer melhor as pessoas pelas suas ações, né? Isso que a palavra de Deus nos diz. Mas antes de mais nada, antes de qualquer coisa, nós iremos orar ao nosso Deus. Nós iremos orar ao nosso Deus e para tanto nós convidamos o nosso pastor para que esteja nos abençoando, abençoando o seu lar, abençoando a sua vida. Nós convidamos o pastor Robson Santos Costa para estar orando nesse instante. E eu queria que você, queridos, fechasse os seus olhos, elevasse os seus pensamentos para Deus e estivesse nessa corrente de oração, pedindo ao Senhor pelo seu lar, pela sua vida, para que Deus te dê discernimento a cada dia e sabedoria para viver e conviver em sociedade. Pastor Robson. Olá, irmã Paulina, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom estarmos de volta, é muito bom estarmos aí com essa imagem de fundo daqui da Praça Central, da Praça São João, aqui na cidade de Almadina. Mais uma vez, nossa cidade gratidão. Maravilhosa, a né, cidade pastor? a qual nós amamos, Almadina. Eu amo Almadina e é muito bom estarmos agora nessa ocasião. Certamente esse estudo, lado avesso do ser humano, algo bom está reservado para nós nesta noite. Nós contamos com você, com a sua participação. A irmã Paulina está ali preparada para compartilhar conosco sobre este tema e nós vamos orar pedindo a Deus que complete o incompleto que existe em nós e que nos dê a condição necessária para entendermos e aprendermos tudo o que for instruído nessa noite sobre esse estudo maravilhoso em nome de Jesus. Convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar conosco pelo programa, pelo estudo desta noite em nome de Jesus. Nosso amado Deus, nosso Pai, Santo Deus, Todo-Poderoso, mais uma vez, em Tua presença nós nos encontramos e louvamos, bendizemos e exaltamos o nome santo do Senhor. Amém. Tua serva, mais uma vez, em Tua presença, debaixo da Tua graça, dirigida pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, almeja ser canal de bênção para as nossas vidas, Senhor, canal de assim bênção seja, do Deus. Senhor, para abençoar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ser com cada pessoa, cada amigo, amiga, cada família que está reunida agora no canal, nesse canal Batistas de Almadina, com o desejo e o firme propósito de ser abençoado pelo Senhor e de se alimentar do estudo dessa noite. Fica conosco, nos abençoa, guarde a tua serva, nos dê a tua graça, em nome e pelo amor de Jesus, Pai. Amém. Irmã Paula, nós poderemos fazer agora já o convite, né? Para Pode os sim, nossos, pode deve. sobre o canal Batistas de Almadina. A cada dia que passa a gente descobre lá mais e mais inscrições, mas ainda falta você. Você não fez sua inscrição ainda, você assiste os vídeos, você participa conosco, manda mensagem, mas parece que você ainda não fez a sua inscrição. Não paga nada, é de graça, é 0800. Você vai lá no YouTube, Batistas de Almadina, curte, compartilha, se inscreve no canal e assim toda vez que a igreja, que o canal Batistas de Almadina publicar um vídeo novo, você vai ser notificado e você vai poder assistir em primeira mão, abençoar a sua vida, compartilhar e abençoar muito mais vidas, simplesmente porque você
se inscreveu em nosso canal. Um grande E abraço. compartilhou, né? Se inscreveu e Se compartilhou. inscreveu e compartilhou. E só lembrando, né, que amanhã às 9 a mensagem da Palavra de Deus e ainda amanhã às 19 horas o culto oficial, o culto da família, ali no templo, na Igreja Batista Sinai de Almadina, Rua Valdemar Cardoso, número 32, aonde? Bem no coração da cidade, tá bom? Né? Então aguardamos você até lá. Um ótimo estudo. Irmã Paulina, Deus te abençoe e te fortaleça. Olha, pastor, vendo a sua camisa aí, vendo a sua camisa, mergulhando em águas profundas. Lembrei daquele congresso maravilhoso. Deixa eu ali da fazer Igreja uma ressalva. Batista, Essa Jardim camisa Alamar. aqui, a Igreja Batista, Jardim Alamar, presente ao pastor. Congresso de mulheres. Eu tive o privilégio, a honra de pregar na Igreja Batista, Jardim Alamar, meu colega, pastor Madison, e a igreja me deu esse presentaço ali, essa camisa maravilhosa, que todas as vezes que eu visto, eu me lembro daquele congresso abençoador. E mergulhando em águas profundas, né? Nós vamos mergulhar hoje dentro do ser humano, né? Dentro do ser humano, nós vamos conhecer um pouquinho esse lado avesso do ser humano que só Deus tem acesso. Mas como nós falamos já aqui anteriormente, a palavra de Deus, ela tem uma palavra para todos os momentos, para todos os instantes das nossas vidas e nos orienta em tudo. Então, Jesus Cristo, nosso Deus, não poderia deixar de nos dar uma dica, de nos mostrar como compreender, como conhecer melhor uma pessoa. E como o pastor falou aqui, a mãe dele, né, o pastor Macri, ele disse que a mãe dele era costureira e ele conviveu com tecidos, o pai foi comerciante e por isso desde cedo ele aprendeu a distinguir o lado avesso de alguns tecidos e que uns são bem fáceis de perceber qual o lado avesso, né? Ele diz aqui os brindes, os tecidos estampados, que a gente vê que são estampas maravilhosas e que por dentro, né, já é quase branco, quase não tem estampa nenhuma. Então, alguns tecidos são bem fáceis de ver o lado avesso. Outros já são mais difíceis de se observar, mas é perceptível. É perceptível, se você observar com atenção, você vai ver qual o lado avesso do tecido. Então, o ser humano também tem um lado avesso. O ser humano também tem um lado que nós não conhecemos, mas que nós não temos acesso, mas que, se nós prestarmos atenção nos detalhes, nós vamos perceber mais ou menos o que é que esse lado avesso do ser humano tem, né? O que é que essa pessoa tem do lado avesso do ser humano? O que é que há dentro do coração desta pessoa? Então, o lado externo da pessoa, normalmente, como seres humanos, é o lado que nós valorizamos, que nós damos atenção. Nós observamos as aparências, nós observamos muito essa questão da aparência e muitas vezes essa aparência ela não condiz realmente com o que a pessoa é. Então Jesus Cristo ele falou um pouquinho sobre isso, né? E o pastor Silvio Macri, ele cita alguns provérbios populares que falam sobre isso, né? Que fala sobre o coração, que quem vê cara não vê coração. As aparências enganam, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, são alguns provérbios populares que vêm nos dizendo que o ser humano tem um lado interior que precisa ser observado com atenção, né? Que precisa ser observado com atenção. Só Deus tem acesso ao nosso lado interior, mas Deus nos dá algumas dicas, né? Deus nos dá algumas dicas. Então, Jesus falando a respeito desse lado avesso do ser humano, falando com os fariseus, ele diz lá em Lucas, capítulo 16, versículo 15, ele diz o seguinte, ele diz, olha, para as pessoas, vocês parecem boas pessoas, vocês parecem serem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Não vale nada para Deus. Então, Deus observa e Deus nota e Deus nos ama, não pela nossa aparência, não pela nossa condição física, pelo nosso status social, pela nossa posição financeira. Não, Deus está atento aos nossos corações. E é isso que Jesus Cristo estava falando ali
para os fariseus, para aqueles doutores da lei. Ele diz assim: olha, vocês parecem bons para as pessoas, mas eu vejo, o meu Pai vê o coração de vocês, e o coração de vocês não condiz com as suas aparências. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse lado avesso do ser humano. Então a palavra de Deus em Mateus 27, ou Mateus 5, versículo 27 e 28, a palavra de Deus nos diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Queridos, a maioria das pessoas não gostam de olhar o seu interior. Você já ouviu muito essa frase: a verdade dói, a verdade incomoda, né? Então as pessoas não gostam de olhar para dentro de si mesmas. Porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós percebemos o que nós realmente somos. E a palavra de Deus, a vida de Jesus, nos dá coragem de enfrentar essa nossa realidade. A vida com Jesus, o andar lado a lado com Jesus, nos dá coragem de enfrentar essa realidade interior e promover uma verdadeira mudança na nossa qualidade de vida como cristãos, como servos de Deus. Então a palavra de Deus nos convida a sermos perfeitos também. Olha, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Aí na continuação ali do capítulo 5, já no versículo 48, a palavra de Deus nos convida a isso. Mas Jesus aqui no capítulo 5, ele vai falar justamente sobre a lei, sobre os dogmas, né? Sobre leis e dogmas que muitas vezes nós vivenciamos, sobre paradigmas que nós vivenciamos. E aqui ele diz: olha, a lei diz, é claro o que a lei diz, não cometerás adultério. E aí, Jesus Cristo diz: olha, mas eu, porém, digo a vocês uma coisa, que qualquer pessoa que atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu adultério no seu coração com esta mulher. E muitas vezes isso acontece, e eu vou chamar para uma realidade nossa. Talvez você viva uma realidade, porque muitas pessoas vivem assim, que estão cometendo adultérios virtuais. Pessoas que estão no WhatsApp com flertes, com bate-papos, com namoricos. Pessoas que estão com namoricos pela internet, né, que usam o computador, o Facebook, para estar flertando com outras pessoas, sendo que essa pessoa é casada. Né? Sendo que essa pessoa é casada. Aí, às vezes, para nos desculparmos, nós falamos assim: mas eu não fiz nada. Eu só falei isso, eu só brinquei, só mandei uma risadinha, só dei um sorriso. Eu não fiz nada. Mas a palavra de Deus nos diz que qualquer pessoa que no seu coração, estamos falando aqui do coração, da mente do coração. Olha, se você pecou, você peca também por pensamentos. Não só por palavras e por ações, mas nós pecamos por pensamentos e por omissões. Então, querido, meu querido, minha querida, tenha muito cuidado com o que os seus dedinhos estão digitando no Facebook, nas redes sociais, com quem os seus dedinhos estão conversando, sobre o que os seus dedinhos estão conversando. Porque Deus conhece os nossos corações. E muitos casamentos têm se desmanchado, muitos casamentos têm tido problemas justamente por conta do adultério virtual. Não houve um pecado real de uma consumação do adultério ali, você cometeu, um adultério físico, mas houve um adultério virtual, que também é um adultério, que também é uma traição. E precisamos ter ciência disso. Então Jesus Cristo estava falando justamente isso ali ao povo e aos escribas e fariseus. Olha, vocês conhecem bem a lei diz, não cometerás adultério, mas eu quero dizer para vocês que quando vocês olham para alguém
Porque olhar uma pessoa bonita não é pecado não, tá, gente? Não é pecado. Admirar o que é belo, eu costumo dizer que não é pecado. Deus fez mesmo para ser observado, para ser admirado. Mas pecado é o segundo olhar. O primeiro olhar a gente não pode evitar. Às vezes a pessoa passa por nós, às vezes você está ali no computador, vê uma imagem, você não pode evitar o primeiro olhar. Mas você pode evitar o segundo olhar. Aquele olhar que a gente dá com mais atenção. O primeiro olhar é rapidinho, mas o segundo olhar, nós já vamos olhar mais atentamente, nós olhamos mais atentamente para a situação. Então nós precisamos evitar o segundo olhar. Esse a gente pode evitar. E a palavra de Deus também em Mateus capítulo 12, versículos de 33 a 35, Jesus Cristo vem nos dando uma dica, porque a palavra de Deus, olha, Jesus Cristo ele centrou toda a sua mensagem, toda a mensagem da palavra de Deus sobre a mudança de atitude, sobre a mudança de coração, sobre a mudança, né, de vida. Porque conversão é isso, é mudar de vida. Conversão é mudar de vida. Então Jesus Cristo estava falando sobre essa mudança de vida, que muitas vezes as pessoas se atentam a apenas as vestes, apenas as aparências, apenas a rituais e não se atentam à transformação interior que precisa haver em nossos corações. Então Jesus Cristo, ele nos dá uma informação valiosa na sua palavra para conhecer realmente alguém, para conhecer o coração da pessoa. É estar atento às ações, porque as ações das pessoas, elas refletem exatamente o que está no seu interior. E aí Jesus Cristo diz o seguinte: olha, fazei a árvore boa e o seu bom fruto, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. O homem não tira coisas boas do bom... O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então Jesus Cristo estava dizendo aqui aos escribas e fariseus e também ao povo, dando uma dica de como conhecer realmente a pessoa. Então os escribas e fariseus eram doutores da lei, estavam ali sempre procurando pegar Jesus em algum deslize, né? Então estavam sempre acompanhando as pregações de Jesus, aonde Jesus ia, sempre tinham doutores da lei ou pessoas que estavam ali a mandado destes. Então estavam sempre procurando pegar Jesus em alguma coisa. E aí os doutores da lei começaram a falar com Jesus sobre rituais, né? E porque a lei dizia que era necessário, antes de se alimentar, lavar as mãos 7 vezes. Então os judeus tinham o costume de lavar as mãos. Mas não é lavar a mão de qualquer jeito, é lavar a mão como nós estamos lavando hoje em dia por conta do Covid. Nós vamos ver que a lei, muitas coisas da lei foram feitas e foram estipuladas por Deus para que o povo de Deus estivesse ali durante aquele 40 anos, né? Aqueles 40 anos na travessia ali do deserto, para que o povo de Deus estivesse se conduzindo e vivendo bem. A lei foi feita justamente para isso, para a qualidade de vida do povo, o bem-estar do povo, tanto espiritual quanto físico. Então era um costume judaico lavar as mãos 7 vezes. E os escribas e fariseus estavam questionando a Jesus, questionando a fé de Jesus, questionando o amor de Jesus por Deus e pela palavra de Deus, porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, sem observar esses costumes. Eles provavelmente deviam estar com fome, né? E aí pegaram o alimento ali e comeram. E aí foi os escribas e fariseus questionar Jesus. E muitas vezes eles também usavam da palavra para colocar Jesus contra a parede. E aí Jesus fala para o povo isso aí, né? Jesus ele começa
no capítulo 5, ele diz, olha, ele diz o seguinte no capítulo 5, que precisamos estar atentos ao coração, né? Que quem cometer adultério, a lei diz para não cometer adultério, mas quem comete adultério no seu coração já está cometendo adultério. Aí Jesus Cristo fala, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aqui no capítulo 12 de Mateus, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, olha, fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Uma árvore boa dá um fruto bom. Ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Quando você vê uma maçã pendurada em uma árvore, você sabe que ali há uma macieira. Se você vê uma banana, um cacho de banana pendurado, você vai, ali é uma bananeira, né? Você conhece a árvore pelo seu fruto, porque nós temos mais intimidade, muitas vezes, com o fruto do que com a árvore. Por exemplo, muitas pessoas não conhecem a árvore cacau. Bahia conhece, né? Mas muitas pessoas falando da Bahia não conhecem. Mas pelo fruto cacau, ao ver a árvore, vai identificar que ali é um cacaueiro. Então, pelo fruto que se conhece. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo ali ao povo, né? Para esclarecendo ao povo, dando uma dica de como conhecer realmente alguém. Porque Jesus Cristo diz, olha, para vocês parecem bons para o povo, mas vocês, no seu coração, vocês são maus. Vocês são má pessoas, porque vocês falam e agem sempre procurando, né, jogar um jugo pesado ao povo e não pregam e não vivem aquilo que pregam. Então, Jesus Cristo estava dizendo isso. E aí ele fala, do que há de abundância no coração, aí é o do que a boca fala. É do que a boca fala. Muitas pessoas têm muita facilidade para falar sobre novela, né? Para comentar sobre uma novela, sobre um filme, sobre um seriado. Por que tem essa intimidade? Porque a novela assiste todos os dias, o seriado está ali acompanhando, né? O filme assistiu ali o filme todo. Então tem conhecimento, tem intimidade. Mas muitas dessas pessoas, quando se trata da palavra de Deus, quando vai falar um pouco da palavra de Deus, já travam. Por que isso acontece? Porque não tem conhecimento daquilo que se está pregando. E aí Jesus Cristo diz o seguinte, olha, daquilo que o coração está cheio, é isso que a boca do homem fala. O homem bom, ele vai tirar coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Mas o homem mau, do mau tesouro que está no seu coração, vai tirar coisas mais. E quando nós vemos tantas pessoas com postagens grosseiras nas redes sociais, quantas pessoas com palavras que acabam machucando, ofendendo, quantas pessoas que se dizem cristãs, que mentem mais do que tudo na vida. Por que isso acontece? Porque o seu coração está cheio. E essa dica, queridos, é muito importante para você, menina que está namorando, para você que pretende namorar. Muitas vezes, a mulher, o homem, ele se atenta para o exterior. Ele se atenta para as aparências e não se atenta para as ações daquela pessoa. Eu já ouvi alguém falando uma vez assim, que uma mulher foi se consultar com o pastor, né, falar com o pastor sobre o namorado, e aí disse, olha, ele é lindo, é maravilhoso, é uma excelente pessoa, me trata muito bem, mas ele bate na mãe. E aí o pastor disse, casa com ele, que é para ele largar de bater na mãe e bater em você. Porque se ele trata a mãe mal, automaticamente vai te tratar mal. O coração daquela pessoa é mau, né? O seu coração está cheio de maldade. Então precisamos estar atentos, queridos, às ações, porque as ações das pessoas, elas refletem exatamente daquilo que está no coração da pessoa. E aí a palavra de Deus, mais uma vez, o salmista, ele nos diz no Salmo 16, versículo 7, diz assim. 1 Samuel 16. 1 Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos diz assim. Essa aqui é a tradução na linguagem de hoje.
Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o exterior, porém o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quem estava dizendo isso? O próprio Deus. E estava falando para quem? Para Samuel. O que aconteceu? Qual o contexto, né? Qual o contexto desse texto? Bom, por causa do fracasso de Saul, né? Do pecado de Saul, Deus enviou Samuel à casa de Jessé, em Belém, para que Samuel, entre os filhos de Jessé, escolhesse e ungisse o novo rei, aquele que seria o novo rei de Israel. Então, logo no início, quando Samuel chegou, a Bíblia nos diz aí no capítulo 16 de 1 Samuel, que houve um desfile, né, dos filhos de Jessé. Jessé colocou os seus filhos mais fortes, mais robustos e bonitos para desfilarem na frente de Samuel, para Samuel conhecer. E o primeiro filho que Samuel foi apresentado, que Jessé apresentou a Samuel, foi Eliabe, um homem forte, robusto, né, bonito, e que a olhos humanos seria o ideal para governar Israel. Aquele que governaria Israel, poderoso de guerra, homem de guerra, valente, para estar à frente das batalhas, né? Então, Jessé apresentou o seu primogênito, Eliabe, a Samuel. E aí Samuel pensou logo, né? Samuel pensou, Samuel não falou, mas pensou no seu coração. Esse vai ser o escolhido do Senhor. Esse é o escolhido do Senhor. Mas aí Deus, conhecendo os nossos corações, conhecedor dos nossos corações e conhecedor do coração de Samuel, e Deus onisciente, porque ele ouviu aquilo que foi falado em pensamento por Samuel. Deus disse a Samuel: olha, Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o homem vê, o ser humano, ele vê o exterior, ele vai observar as aparências. Mas eu estou querendo e eu vejo, é o coração. Eu estou vendo o coração. E eu quero um rei segundo o meu coração. Como Davi foi conhecido, o homem segundo o coração de Deus. Então, assim como Samuel se enganou com a aparência de Eliabe na ocasião de ungir o rei de Israel, e Deus atentou para o coração e não para a aparência, nós gostamos também muitas vezes, queridos, de valorizar a beleza exterior. Nós valorizamos o exterior da pessoa, muitas vezes. Nós valorizamos a sua beleza, a riqueza, a posição social, os títulos que a pessoa possui, a religiosidade dessa pessoa, os rituais, as ideologias, mas o coração é que é a verdadeira origem das motivações do ser humano. No coração está as verdadeiras origens das motivações do ser humano. Em outras palavras, a verdade das pessoas que está a verdade, ela está ao lado avesso da pessoa, que é o coração. E é esse lado que Deus vê. Então Jesus usou uma figura muito interessante sobre isso, referindo-se aos fariseus. Ele diz que os fariseus eram como sepulturas caiadas, eram como sepulturas bem cuidadas. Você já foi num cemitério bonito? Tem cemitério bonito, tem cemitério que nem parece que é cemitério, né? Cada carneiras, cada sepulturas lindas, de mármore, granito, né? Cada coisa maravilhosa, belas construções. Muitos cemitérios são asfaltados para você andar, né? Locais bonitos, mas o interior daquelas sepulturas, por mais lindas
que elas sejam por fora. O interior está podre. Está podre. Então, Jesus Cristo, em Mateus 23, versículo 27, ele usa dessa figura de linguagem para falar sobre os escribas e fariseus. Ele diz, olha, vocês são como sepulturas bem cuidadas, por fora uma beleza, mas por dentro vocês estão cheios de podridão, né? Como a podridão dos cadáveres. Então, queridos, nós precisamos estar atentos às ações, porque as ações das pessoas é que realmente são as motivações. Aquilo que está no coração da pessoa realmente é o que as motiva. Pastor Robson, gostaria de falar alguma coisinha, pastor? Não, fica à vontade, irmã Paula, pode prosseguir. Então, aí Lucas reforça isso pra gente. Lá em Lucas vai vir dizendo, olha, mas Lucas 6, versículo 45 diz, olha, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira do mau tesouro, porque da boca fala o que o coração está cheio. Então, parafraseando o pastor Eli Fernandes, né? Eu digo, as pessoas digitam os dedinhos, os nossos dedos digitam daquilo que os nossos corações estão cheios. Quer conhecer realmente uma pessoa? Procura as redes sociais dessa pessoa, observa as postagens. Observa as postagens que você vai ver realmente o que essa pessoa é. Porque os dedinhos, os nossos dedos, digitam daquilo que o nosso coração está cheio. Então, sabe, o escritor de Provérbios diz que de tudo que a pessoa deve guardar, o coração é o mais importante. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então, segundo Tiago, dessas fontes pode jorrar tanto águas boas, quanto doces, quanto águas amargas. O nosso coração, em Tiago aí, 3,11, você vai encontrar isso. Então, do nosso coração, tanto pode jorrar águas boas, quanto pode jorrar águas amargas, a depender de como está o nosso coração. E aí, Lucas diz, né, como nós falamos, que a pessoa boa tira o bem do coração, mas a pessoa má, ela só vai tirar a maldade do seu coração, só vai tirar mentira, só vai tirar engano, só vai tirar blasfêmias, falsidades. Você já observou que tem pessoas que quando sentam ao seu lado, só sentam para falar mal de alguém? Que o teor da conversa só gira em torno da vida do outro? E normalmente para denegrir, distorcer palavras que a pessoa disse e denegrir a imagem da pessoa? Você já observou que tem pessoas que só sentam para reclamar? De tudo reclama? Porque o coração dessa pessoa, querido, está cheio de amargura, de rancor. Não, está cheio de maldade. E a palavra de Deus diz que o nosso coração deve transbordar de amor. Deus quer fazer uma limpeza no nosso interior, no nosso coração. Então, como nós falamos, com a disseminação das redes sociais, pessoas que nós tínhamos muita admiração, elas nos surpreendem por conta do ódio que destilam e que escrevem ou falam pelas redes sociais. Jesus é o melhor ensino sobre o coração, e ele nos ensina aqui, é do coração que procede as motivações humanas. Então, respondendo aos escribas e fariseus que criticavam os discípulos por não praticarem ritos e da tradição religiosa de lavar as mãos 7 vezes antes de comer, um ato externo, Jesus Cristo diz, olha, o que sai da boca é isso que contamina e não o que entra. Então, por dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, tudo isso procede do coração. Então, todos esses males, eles vêm de dentro
E é isso que contamina o homem. Então, pelo fato de Jesus conhecer e relacionar-se com o lado avesso do ser humano, ele não aceita, queridos, uma adoração hipócrita, um relacionamento de fachada. Uma pessoa que está, que é conhecida como realmente cristã, uma pessoa que é conhecida como cristã, apenas quando está dentro da igreja. Mas quando sai, durante a semana no trabalho, na família, nas redes sociais, nós vamos ver uma pessoa completamente diferente. Então, nessa mesma ocasião, Jesus criticou duramente essa gente, dizendo, olha, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, porque está escrito, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. É isso que Mateus 7, versículos 6 e 7, Jesus Cristo está dizendo. Então, pelo fato de Deus conhecer e se relacionar com o ser humano, queridos, Deus não aceita uma adoração hipócrita. E aí, referindo-se aos costumes dos judeus de rasgar suas vestes como um sinal de contrição e humilhação diante de Deus, o profeta Joel, ele exorta ao povo e diz assim, rasguem o coração. Não estejam rasgando as vestes, não, mas rasguem o coração e não as suas roupas. Né? A gente vai ver isso em Joel 2, capítulo 13, ou versículo 13. Então, a contrição e a humildade, ela deve vir, queridos, do íntimo da pessoa. Não é por palavras, por orações, né? Por orações que a Deus maravilhosas, como uma boa oratória, uma posição, um chorar, um levantar de mãos, né? Um treme-treme, um pula-pula, que você mostra que é servo do Senhor e que você adora a Deus. O Senhor nos pede coração quebrantado e contrito, coração humilde diante de Deus, e não gestos exteriores. Na verdade, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, e Ele diz, pois que é mais enganoso, que o coração é mais enganoso do que todas as coisas, e somente Deus pode sondar os nossos corações. Ele nos diz que Deus, né, em Apocalipse 2:23, João nos diz que Deus é aquele que sonda as mentes e o coração. Salmo 139, o salmista fala sobre isso, sobre essa grande verdade, e o salmista ele termina esse Salmo 139 dizendo o seguinte, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a minha oração e a sua oração. Sonda-me, ó Deus. Conhece os meus corações, os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu estou trilhando no meu interior por caminhos que não condizem com a tua palavra. E guia-me por um caminho bom, pelo caminho eterno, pelo aquele caminho que tu queres que eu trilhe. Deus deseja, queridos, se relacionar com o nosso lado avesso. E não com o nosso exterior. E não com o que nós aparentamos ser. Mas com o que nós realmente somos. E isso está dentro do nosso coração. E aí a palavra de Deus em Jeremias 29, 12, 13 nos diz, vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de quê? De qualquer jeito? Quando me buscardes de quê? De palavras? Não. O profeta Jeremias diz, olha, vocês irão me buscar. Deus está falando ali ao seu povo através do profeta Jeremias. E ele diz, olha, vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. O relacionamento correto com Deus é por meio do coração. É por meio do nosso interior. Estevão afirmou que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, repetindo o que Jesus já dissera em João 4, 23 e 24. Então, o verdadeiro templo somos eu e você.
é o nosso coração. Nós somos templo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar no meu coração e no seu coração. E é no coração que Deus deve ser verdadeiramente adorado. E quando nós adoramos ao Senhor de coração, as nossas ações refletirão aquilo que está no nosso coração, porque o fruto do Espírito Santo é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, fé. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo precisa ser abundante em nossas vidas. Precisa ser abundante na minha vida e na sua vida. E aquele que habita a eternidade e cujo nome é santo, habita no alto e no santo lugar, mas ele também, queridos, ele habita o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, daqueles que chegam a ele de coração. É isso que Isaías 57:15 nos diz. E nós precisamos entender que Deus, ele quer uma adoração verdadeira. Nós precisamos entender que Deus, ele vê o nosso exterior, que Deus vê o lado avesso. A roupa que nós vestimos, ela tem um lado avesso, as costuras, muitas vezes o lado avesso das nossas roupas não são tão bem feitas. E não tem como você vestir essa roupa e mostrar no seu exterior. Mas o lado avesso do ser humano, o coração do ser humano, ele é externizado através das suas ações, da ação do ser humano. Então, Davi, quando ele entendeu que o pecado de adultério tinha origem no coração, quando Davi entendeu que o pecado que ele cometeu com Betseba não se originou apenas naquele momento em que o pecado foi consumado, ditamente consumado, mas que se originou desde o momento de que ele bateu o olho 2 vezes para aquela mulher linda, né? Porque, queridos, não tinha como Davi não enxergar a beleza de Betseba, né? Quando ele viu ali aquela mulher linda tomando banho nas águas do rio, ele na varanda da sua casa, ele viu. Mas a Bíblia nos diz que Davi deu uma segunda olhada. E a segunda olhada foi demorada, analisada, e ele começou a maquinar quem era aquela mulher, o que é que aquela mulher fazia, e foi tramando, e juntamente com aqueles que estavam, seus amigos, achegados e os criados, bolaram um plano para trazer aquela mulher ao palácio e consumou o pecado de adultério. Então, quando Davi compreendeu que isso se deu no seu coração, queridos, o salmista diz ao Senhor, no Salmo 51, versículos 10, ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito quebrantado, um espírito contrito diante de ti. Então ele pediu a Deus que Deus criasse nele um coração puro, um coração de verdadeiro adorador. Essa deve ser a minha oração e a sua oração. Precisamos entender que eu e você somos pecadores, que necessitamos da graça de Deus. E que Deus não está interessado nos rituais pelos quais nós fazemos rituais de adoração. Deus está interessado em nosso coração e nas nossas ações que são fruto do nosso coração. Das nossas ações, que é fruto do Espírito Santo que está em nossas vidas. Mas se o nosso coração estiver cheio de maldade e não do Espírito Santo de Deus, é isso que nós iremos fazer e é isso que estaremos destilando nas redes sociais e com as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, em qualquer ambiente que nós estivermos. Então, o salmista sabia que o Senhor não queria meramente religiosidade. Davi percebeu que Deus precisava de um coração limpo, do seu coração mudado. E ele diz, olha Senhor, ele continua dizendo aí no Salmo 51, versículo 16 e 17, o salmista diz, porque tu não te agradas de sacrifícios,
Do contrário, se o Senhor se agradasse de sacrifícios, eu os ofereceria a ti, mas tu não te agradas de sacrifícios, Senhor. O que tens prazer? Tu não tens prazer em holocaustos, mas o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado e contrito. É isso que Deus espera de mim e de você. Um coração quebrantado e contrito na sua presença. E o salmista ele continua dizendo que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus não despreza. Então, o Senhor, querido, as pessoas podem até mudar por fora, as pessoas podem até mudar, mostrar uma coisa que não são, mas se nós olharmos atentamente as ações dessas pessoas, nós iremos ver o seu lado avesso, que foi a dica que Jesus deu para mim e para você. Então o Senhor promete uma mudança em nossos corações. E aí em Ezequiel 36, 26, a palavra de Deus nos diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de você um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, um coração de adorador, um coração que busca a minha face. Então, ele fará isso imprimindo em nós os seus mandamentos em nossas mentes, escrevendo os seus mandamentos, a sua palavra em nossos corações. É isso que Jeremias 31, 33 diz. Porque se com a boca nós confessamos a Jesus como Senhor, e em nosso coração nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É isso que Paulo estava dizendo ali aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10. Nicodemos, ele não entendeu bem isso. Então, quando ele chega para Jesus, né, perguntando como seria, como ele poderia entrar ao reino dos céus, como ele teria acesso a esse reino de Deus, Jesus diz a Nicodemos que Nicodemos precisava fazer o quê? Nascer de novo. E pensando em coisas exteriores, Nicodemos pergunta assim: é possível, Jesus? É possível, mestre? Nós nos tornarmos de adultos, nós nos tornarmos crianças e entrarmos novamente no ventre da nossa mãe? Então Jesus Cristo diz o quê? Jesus Cristo respondeu a isso como o vento, né? Que isso não é como um vento que você vê, mas é como um vento que você apenas sente. Quer dizer, algo que acontece no íntimo da pessoa, no seu coração. E em Jesus nós fomos criados de novo, não mais passado, né? O apóstolo Paulo nos diz também que os crentes são como uma carta de Cristo escrita em seus corações, em nossos corações. Então, o servo de Deus, a pessoa de bem, você vai compreender, vai conhecer através das suas ações, porque as suas ações irão refletir o que está dentro do seu coração. Então, a palavra de Deus, esse é o versículo que eu deixo para você guardar no seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos dos nossos corações. Então tenha aí sempre isso em mente. Deus requer de mim e de você adoradores. Deus é espírito e requer pessoas que o adorem, mas o adorem em espírito e em verdade. E é por meio da palavra do Senhor que entra em nossos corações e faz a obra transformadora, né? O Senhor transforma os nossos corações. E é pela fé, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus e descansamos nele, não tenha dúvida,
Deus, ele trabalha e molda os nossos corações. Ele é maior, Deus é bem maior do que o meu coração, do que o seu coração. Foi Ele quem nos criou e somente Ele é capaz de mudar o meu coração e o seu coração. Então, façamos como o salmista Davi. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito que busque a tua face. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de paz. Que Deus te conceda a sabedoria dos altos céus. Que você seja na sua família instrumento de Deus para a transformação da vida da sua família, dos seus amigos, daqueles que estão ao seu redor. Que a paz de Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, esteja a reinar no seu lar. Uma semana maravilhosa para cada um de vocês. O nosso muito obrigada a você. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no coração de cada um.